Salut, bienvenue ao Parlecast. Olá, bem-vindos ao Parlecast. Um novo episódio para você. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, que é a conjugação dos verbos. Un nouveau épisode pour toi, un nouveau épisode pour vous. Aujourd'hui, nous allons travailler un thème qui est très important, très intéressant, la conjugaison de verbes. A conjugação dos verbos é sempre um terror. Em português, a gente passa 75 anos no colégio estudando conjugação e depois a gente vê que a gente não sabe conjugar todos os verbos. No francês, é quase a mesma coisa. O francês tem muitas regras de conjugação, mas elas não são difíceis. Só vão ser difíceis se você quiser. Tadã! Jogue para o universo, vai ser fácil. Aujourd'hui, on va commencer par les verbes du premier groupe. Hoje a gente vai começar pelos verbos do primeiro grupo. Le verbe du premier groupe são les verbes que sont finis par ER. Os verbos do primeiro grupo são aqueles que terminam por ER. Nous avons déjà parlé à propos de ça dans un podcast passé. J'ai déjà dit comment faire la conjugaison du verbe qui est fini par ER. C'est pas compliqué, c'est très facile. Il y a quelques exceptions, mais la grande majorité de verbes sont les verbes finis par ER. A gente já falou um pouco sobre a conjugação desses verbos, ela é bem simples, bem fácil. Os verbos que terminam com ER têm sempre a mesma conjugação no presente. A gente está falando do presente, tá? E são os verbos mais numerosos da língua francesa. Existem algumas exceções. J'ai déjà parlé d'une exception, le podcast numéro 7, c'est le verbe aller. Le verbe aller, c'est un verbe qui est fini par R, mais il est irrégulier. La conjugaison, c'est différente. Par exemple, le verbe aller au présent. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Então, o verbo aller é uma exceção. Ele termina com ER, mas a sua conjugação é diferente. Attention. Par contre, les verbes finir par ER sont d'une conjugaison très facile. Os verbos que terminam por ER têm uma conjugação bem fácil. Nous avons déjà parlé du verbe qui donne le nom de ce podcast, c'est le verbe parler. La conjugaison du verbe parler, c'est la conjugaison de la règle. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Nós falamos já do verbo que dá nome a este podcast, que é o verbo parler. A conjugação dele segue a regra certinha. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Attention que les verbes au pluriel, ils changent la prononciation pour les deux premières personnes. Nous parlons, vous parlez. La troisième personne, la prononciation reste comme le singulier. Il parle. Então, atenção que a conjugação desses verbos, ela muda para a primeira e a segunda pessoa do plural. Para a terceira pessoa do plural, fica a mesma pronúncia do singular. Então, je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. A pronúncia do il, plural, para o il singular é a mesma. Il parle, il parle. La différence, elle sera dans l'écrit. L'écriture du verbe conjugué change. Donc, il parle, ça va finir par E. Et le pluriel, il parle, mais le mot est fini par ENT. A diferença é essa. Il parle, singular, ele fala. O verbo vai terminar com o E, né, com o E. Il parle. No plural, é a mesma pronúncia, il parle, eles falam, mas a palavra vai terminar com ENT, que não será pronunciado. Certo? Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Toujours. Sempre vai ser assim. Outros exemplos de verbos que são terminados por ER. Il y en a des autres exemples de verbes qui sont finis par ER, qui terminent par ER. Par exemple, le verbe passer, o verbo passar. O verbo passar, passer,
é um verbo que termina com ER. Le verbe passer. Et la conjugaison, parlez avec moi. E a conjugação, falem comigo. Je passe, tu passes, il passe. Nous passons, vous passez, il passe. Attention, c'est la même chose. Les verbes au pluriel va changer les verbes au pluriel aura la conjugaison différente pour les nous et pour les vous. Nous passons, vous passez. Tous les autres passent. Je passe, tu passes, il passe. Pluriel, il passe. Certo? Atenção, vai ser sempre assim. Um outro verbo, le verbe chercher. Chercher é procurar. Por exemplo, je cherche le Parlecast sur Spotify. Et je ne trouve pas. Eu procuro o Parlecast no Spotify e não encontro. Je cherche. La prononciation, c'est la même. Je cherche, tu cherches, il cherche. Nous cherchons, vous cherchez, il cherche. Le pluriel va changer seulement pour les nous et pour les vous. Nous cherchons, vous cherchez, il cherche. Bien? Très facile. Vous voulez des autres indications de verbe? Vocês querem outras indicações de verbos? Tenho várias. Le verbe arriver. Arriver, c'est très facile. Hein? On utilise ce verbe arriver. On regarde ce verbe arriver dans beaucoup de lieux. Si ce n'est pas le verbe arriver, ce sont des autres mots qui utilisent ce même radical. Arrive, bien? The arrival. Chegar. Le verbe arriver. Chegar. J'arrive, tu arrives, il arrive. Nous arrivons, vous arrivez, ils arrivent. Très facile. Si tu es attentive, maintenant, tu as aperçu qu'il y a une petite différence parce que le verbe commence par une voyelle. Regarde. Se você estava atento, percebeu que tem uma pequena diferença quando o verbo começa com uma vogal, como o verbo arriver. Eu vou fazer a conjugação do verbo passer, que você já conhece, e do verbo arriver, e bora ver se você consegue identificar qual é a diferença. Je vais conjuguer le verbe passer et je vais conjuguer aussi le verbe arriver pour que vous essayiez de trouver la petite différence. Attention. Je passe, tu passes, il passe. Nous passons, vous passez, il passe. Maintenant, le verbe arriver. J'arrive, tu arrives, il arrive. Nous arrivons, vous arrivez, ils arrivent. Tempo. Qual é a diferença? A diferença é que quando o verbo começa por uma vogal, a gente vai fazer a contração do je com a vogal. Então, em vez de eu dizer je arrive, eu vou dizer j'arrive com apóstrofo. Então, a diferença é essa. Je passe, j'arrive. J'arrive. Ok? C'est seulement pour les je. Le tu essa contração ela existe porque são duas vogais se encontrando. Cette contraction elle existe parce qu'il y en a deux voyelles qui se rencontrent. Le E do je e le A do arrive, ok? Então, esse encontro entre o E do je e o A do arrive obriga essa contração e vira j'arrive. E aí você pode me perguntar, por que você diz j'arrive, mas não diz t'arrive? Ou não diz e diz tu arrive? Por que quando tem o encontro do U, do tu, com o A do arrive, a gente não faz a contração? Ah, a gente não faz a contração na língua formal, dans la langue formale, on ne fait pas cette contraction. On va dire tu arrives. Mais dans le langage oral, na linguagem oral, dans le langage oral, on va faire cette contraction. Si, on va faire cette contraction vraiment. On trouve beaucoup quand on écoute dans la rue de Paris, quand on écoute dans les rues de pays francophones, t'arrive. Tá? Então, na linguagem oral e informal, a gente faz a contração sim. A gente tira o U do tu e junta com o verbo arriver. E fica assim. J'arrive, t'arrive.
Mas, na linguagem e pela regra da gramática, a gente só chegou, por enquanto, a fazer a contração do je. Do tu ainda não. Então, atenção. J'arrive, tu arrives, il arrive. Nous arrivons, vous arrivez, ils arrivent. La même chose se passe avec le verbe entrer. Vous connaissez le verbe entrer? J'entre dans la maison. Eu entro na casa. O verbo entrar. J'entre, tu entres, il entre. Nous entrons, vous entrez, ils entrent. Attention. Attention. C'est la même chose parce que le verbe commence par voyelle. Donc, on va faire la contraction du je. J'entre. Tu entres. Si vous êtes dans la rue, t'entres. Il entre. Nous entrons. Vous entrez. Ils entrent. Petite astuce. Pequena dica. Quando o verbo começa por uma consoante, como o verbo passer, ou o verbo donner, ou o verbo parler, que a gente já fez, a pronúncia do ele, ela e do eles, ela é a mesma, né? Por exemplo, eu vou conjugar o verbo passer. Nous passons, vous passez, il passe. Esse il passe é o eles passam. Só que a pronúncia tanto do verbo quanto do pronome fica a mesma do singular. Que coisa, não? Agora, quando o verbo começa por consoante, você vai marcar um pouquinho a diferença do plural. Olha só, qual foi o verbo que a gente fez? Foi o verbo entrer, certo? Nous entrons, vous entrez, ils entrent. Percebe que tem um sonzinho de um Z? É o encontro do S, do il, no plural, com a vogal do verbe entrer. Ces mêmes sons de Z, vous allez écouter dans les nous et dans les vous quand le verbe est commencé par voyelle. Esse mesmo som de Z você vai encontrar no nu e no vous, quando o verbo começa por uma vogal. Nous entrons, vous entrez, ils entrent. Esse encontro, cette rencontre entre le S et la voyelle du verbe va donner cette petite marque de Z. Vai dar essa pequena marquinha do som aí de Z. Então, vejamos, se não vejamos a conjugação do verbo entrer novamente. J'entre, tu entres, il entre. Nous entrons, vous entrez, ils entrent. Attention, la conjugaison c'est la même. On ne parle pas le ENT de la fin do verbo au pluriel. A gente não fala aquele ENT que está ali no plural, na terceira pessoa do plural, do il. Tá? Ils entrent. Fica a mesma conjugação do singular, certo? Esse mesmo som do Z a gente tinha no verbo arriver, tá? Se você não percebeu, vou repetir. J'arrive, tu arrives, il arrive. Nous arrivons, vous arrivez, ils arrivent. Ils arrivent, certo? Atenção, 1000 vezes atenção. Os verbos no plural terminados com ENT não tem pronúncia de ENT. Então, plural do verbo arriver, ils arrivent. Plural do verbo écouter, ils écoutent. Plural do verbo penser, ils pensent. Plural do verbo aimer, ils aiment. Um verbo novo, hein? Le verbe aimer. Vous savez quel est le verbe aimer en português? Você conhece o verbo aimer em português? É, esse mesmo. O verbo da grande frase em francês. Je t'aime. Certo? Te amo. Né? Je t'aime. Eu te amo. Está conjugado no presente. E é um verbo que termina por ER. Donc, todos juntos comigo, todas as 3 pessoas que escutam esse podcast. J'aime, tu aimes, il aime. Nous aimons, vous aimez, ils aiment. Veja que lindo. Encontro entre duas vogais. J'aime. Para o tu aimes. Se você está aí numa conversa rápida, t'aime. Il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment.
Fácil, muito fácil, certo? Atenção, atenção. O verbo aimer, ele não é utilizado como a gente utiliza em português, tá bom? Eu amo, né? A gente usa o eu amo para coisas que a gente ama, para pessoas que a gente ama, né? O aimer, não somente. Você vai utilizar o verbo aimer para coisas que você gosta também. Então você pode dizer que je t'aime, eu te amo, com aquela voz de propaganda de perfume. Je t'aime, né? E você pode dizer também j'aime jouer du tennis. Eu gosto de jogar tênis. J'aime la chanson espagnole. Eu amo, eu gosto das músicas espanholas. Então, o aimer não é somente amar, é gostar também, né? E se você gosta muito, você vai utilizar o verbo adorer. Você vai utilizar o verbo adorar. J'adore, que também é uma frasezinha muito utilizada em propagandas, né? Da Dior. J'adore, Dior. Então, né? Francês, verbe adorer, conjugué de la même manière, parce que c'est un verbe finir par er. J'adore, tu adores, il adore. Nous adorons, vous adorez, ils adorent. Bien? E é um verbo que começa por vogal, né? Então, fácil. Não é fácil, gente. Não. Falei que vocês iam ficar preocupados com a conjugação do verbo, mas nem precisa. Basta escutar esse podcast 705 mil vezes. Escuta no YouTube também, porque aí eu ganho visualizações. E aí vocês vão aprender. Muito fácil. Vou pegar aqui um verbo que termina por ER, mas que não comece com vogal, né? O verbo donner. J'ai déjà utilisé beaucoup de fois, plusieurs fois, le verbe donner pendant le podcast. Je donne une indication, je donne un exercice. Eu já usei muitas vezes o verbo donner nos podcasts, né? Eu dou um exercício, eu dou uma indicação. Eu uso muito o verbo proposer, ou seja, je propose un exercice, je propose une indication, eu proponho. A conjugação é a mesma do verbo donner e do verbo proposer. Eles terminam com ER. Então, je donne, tu donnes, il donne, nous donnons, vous donnez, il donne. Facile. Le verbe proposer. Je propose, tu proposes, il propose. Nous proposons, vous proposez, il propose. Todos esses verbos que a gente trabalhou nesse podcast estão nos nossos perfis no Instagram e na nossa página na internet, parlecast.wordpress.com. Então lá você consegue ver como esses verbos são escritos e vai ver que cada pessoa dos pronomes tem uma escrita um pouco diferente. Por exemplo, je donne, o verbo termina com um E. Tu donnes, ele termina com ES, como no português, né? Eu dou, tu dás, né? Je donne, tu donnes, com ES. Il donne, só o E. Nous donnons, ONS. Vous donnez, EZ. Il donne, ENT. On ne parle jamais le ENT. A gente não fala nunca jamais o ENT, certo? Il donne. Quand on travaille la conjugaison de verbes, on aperçoit que les idées de prononciation du français qu'on regarde sur la télé, que les personnes font des blagues, c'est pas réel. Bien? Cette idée que le français parle toujours bleu bleu bleu, bleu bleu bleu, bleu 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 bleu, c'est pas réel. Então, quando a gente olha a conjugação dos verbos em francês, a gente percebe que aquelas brincadeiras que a gente vê na televisão, das pessoas imitando o francês, terminando todas as frases em e, eu cantei com você porque falou francês, não existe, certo? O único momento que os verbos e que as palavras terão o som de e e de o, que as pessoas gostam tanto de falar como se fosse francês, é só quando a palavra terminar em R, como os verbos no infinitivo, donner, passer, chercher, penser, écouter, aimer, arriver, entrer. Quando terminar com Z, quando a palavra terminar com Z, quand les mots finissent avec Z, quando as palavras terminam com Z, por exemplo, na conjugação dos verbos
no vous donnez, vous passez, vous cherchez, vous écoutez, vous entrez. E quando a palavra termina com um acento, que é a marca, por exemplo, é a marca do passado, né? Só nesses casos é que você vai falar como as pessoas falam, fingindo que estão falando francês, puxando esse e, o, blá 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 blá. No resto, não. Je donne, tu donnes, il donne. Je passe, tu passes, il passe. Não tem isso de je passé pour la porter. Não. Je passe pour la porte. Ok? Não confundam, né? As piadas com a realidade, ok? Agora a gente passa para onde? Para as dicas do dia. Vamos lá. Une jeune fille se laisse séduire par un jeune homme qui ne lui est pas destiné. Si lui est condamné à payer une amende, une jeune fille se laisse séduire par un jeune homme qui ne lui est pas destiné. Si lui est condamné à payer une amende, elle doit payer de sa vie. Une tragédie qui prend les allures d'une farce molièresque. Gostaram da minha leitura? Essa é a sinopse do livro que eu vou indicar para vocês hoje, que se chama A Petite Pierre. Ça, c'est le résumé de l'œuvre que je vais proposer à vous aujourd'hui, qui s'appelle A Petite Pierre, une œuvre de l'écrivain Gustave Akakpo, un écrivain togolais qui il est un dramaturge, donc il travaille avec le théâtre, mais il a déjà écrit aussi des romans. Et ces histoires se passent presque toujours dans les pays d'Afrique qu'on ne connaît pas, mais les histoires são toujours très humaines. As histórias do Gustave Akakpo são histórias muito humanas, que por mais que se passem em algum país da África, que muitas vezes a gente nem sabe onde é, porque ele não indica qual é o país, trata de histórias que todo mundo pode entender. Então, é muito bom. Ele trabalha com o teatro principalmente, mas também tem algumas obras de romance. E suas peças são encenadas aqui no Brasil pelo grupo En Classe et En Scène de Brasília. Você pode chercher le profil de ce groupe sur internet, sur Facebook et sur Instagram, e vous allez trouver. Você pode procurar esse grupo En Classe et En Scène, na sala e na cena, nos perfis deles no Facebook e no Instagram, e você vai ter a brilhante descoberta de que eu faço parte desse grupo também. As obras do Gustave Akakpo são très intéressantes e são d'une écriture très belle. São obras muito interessantes e a escrita do Gustave Akakpo é muito bonita. Então, eu li o resumo do livro para vocês. O livro se chama A Petite Pierre, A Pequenas Pedras. Por quê? Deixa eu traduzir para vocês. Uma jovem garota se deixa seduzir por um jovem homem a quem ela não é destinada, ou a quem ele não é destinado. Se ele é condenado a pagar uma multa, a payer une amende, multa, ela, a moça, deve pagar com a sua vida. Uma tragédia que pega algumas características de farsa molièresca, né, de Molière. Molière, c'est un écrivain très ancien du français. Il est très célèbre. Tout le monde connaît ici au Brésil o Avarento de Molière. Tout le monde connaît des œuvres de Molière. Et les œuvres de Molière ont cette idée de la farce, a ideia da farsa, né? Pessoas que mudam de feições e de posições durante a apresentação. E cette caractéristique, elle est là dans l'œuvre A Petite Pierre de Gustave Akakpo. É uma história que é muito interessante e trata de temas muito importantes, como essa questão de uma mulher ter que pagar pela vida por ter encontrado um amor, né? Então, você encontra essa obra para comprar pela internet e ela chega aqui no Brasil facilmente. A leitura é sempre muito agradável e vale muito a pena, né? Gustave Akakpo est né en 1974 au Togo.
Gustave Kakpo nasceu em 1974 ao Togo. Écrivain, comédien, conteur, illustrateur, plasticien, il est membre de plusieurs collectifs, artiste associé au Tarmac, scène internationale francophone, et participe à des résidences et chantiers littéraires. Gustave Kakpo é escrivão, comedian é ator, tá? Conteur, que escreve contos, ilustrador, plasticien, artista plástico. Ele é membro de vários coletivos, il est membre de plusieurs collectifs, artiste associé au Tarmac, artista associado ao Tarmac, que é um grupo de teatro, que é Scène Internationale Francophone, Cena Internacional Francófona, e participa de muitas residências e canteiros literários. Il anime aussi des ateliers d'écriture à travers le monde, notamment une forte implication au milieu carcéral. Ele anima, trabalha com os ateliês de escritura por todo o mundo, através do mundo, com especialmente uma forte implicação no meio carcerário. Il donne des cours de dramaturgie et expression orale à l'école française de l'université de Middlebury, nos États-Unis. Ele dá cursos de dramaturgia e expressão oral na escola francesa da Universidade de Middlebury, nos Estados Unidos. Il a reçu de nombreux prix, dont les prix Junior Plume Tongolaise au Festival de Théâtre de la Fraternité, les prix SACD de la dramaturgie francophone, les prix d'écriture théâtrale de Guérande, France, les prix Sorcière pour son roman pour préadolescents Les Petits Mondes Merveilleux et deux fois les prix du festival primaire à Saarbrück, Allemagne, en 2008, pour Abat Alep, e em 2011 por A Petite Pierre. Nossa, ele já ganhou muitos prêmios. Ele já ganhou numerosos prêmios, dos quais o prêmio Júnior Plume Togolese, no Festival de Teatro da Fraternidade, o prêmio SACD da Dramaturgia Francófona, o prêmio de Escritura Teatral de Guérande, em França, o prêmio Magus Socière pour son roman, pelo seu romance para pré-adolescentes, O Pequeno Mundo Maravilhoso, e 2 vezes o prêmio do Festival Primaire a Saarbrück, na Alemanha, em 2008. Ele ganhou 2 vezes esse prêmio na Alemanha, em 2008 por Abat Alep e em 2011 por A Petite Pierre. Que coincidência, esse livro que a gente indica hoje para vocês. A Petite Pierre, une œuvre de Gustave Kakpo, qui a été créée pendant son travail dans le Tarmac. É uma obra que ele escreveu durante seu trabalho no Tarmac, o grupo do qual ele faz parte. E você consegue encontrar esses livros no Amazon, na FENAC, você pode comprar, que ele vai chegar aqui no Brasil e garanto que vai ser uma leitura muito legal. Tu peux aussi chercher les présentations du groupe En Classe et en Scène sur Internet parce que c'est un groupe indépendant. Nous n'avons pas les structures d'un grand collectif de théâtre, mais nous avons beaucoup de volonté. Donc, ce groupe En Classe et en Scène, il est un groupe qui a été créé et il est organisé par la professeure Gloria Magalhães de l'UNB. Elle a créé ce groupe et elle est presque toujours la réalisateur, elle est la diretora, elle est aussi l'un des comédiens de chaque pièce de théâtre. É essa professora Gloria Magalhães, ela é a criadora e a diretora do grupo En Classe et en Scène. Ela também é geralmente a diretora das peças, algumas vezes são outras pessoas, e ela também atua nas peças. Donc, tu peux chercher sur les profils sur Facebook et sur YouTube du groupe et tu vas trouver des enregistrements de chaque pièce. Eles, gravam
as apresentações das peças. E são várias peças do Gustave Kakpo. É um grupo independente que não tem uma estrutura de um grande coletivo, então é uma coisa bem simples que a gente faz, mais nous avons beaucoup de volonté, mas nós temos muita boa vontade. Donc, si tu es intéressé, tu peux lire le livre A Petite Pierre de Gustave Kakpo, cet écrivain togolais. Tu peux chercher sur internet les profils de En classe et en scène que nous avons déjà mis. On a déjà mis sur les profils des petites parties, des petits morceaux de présentations qui ont été faites au cours de ces années. Il y en a de pièces complètes, il y a aussi des pièces qui ne sont pas complètes, donc tu peux chercher, mais c'est très intéressant. Tá? Então você pode procurar nos perfis esse En classe et en scène. Você vai achar, já colocaram lá peças completas, alguns estão só com pequenos extratos, mas é sempre muito interessante. Donc, l'astuce d'aujourd'hui, c'est le livre A Petite Pierre de Gustave Kakpo et une petite astuce, le groupe En classe et en scène. Pour finir, para terminar, je propose à vous un exercice pour la maison. Aujourd'hui, nous avons étudié le verbe qui sont finis par ER. Les verbes qui finissent par ER. Quand on utilise ces verbes très souvent dans le quotidien. C'est pour ça que je vais proposer à vous un exercice de parler du quotidien. Et comment on fait ça? Vous allez dire à quelle heure tu te réveilles, à quelle heure tu vas au travail, à quelle heure tu retournes, à quelle heure tu dors. Qu'est-ce que tu fais pendant ta journée? O que você faz durante a sua jornada, durante o seu dia? Tu te souviens que dans les cours passés, dans le podcast numéro 7, nous avons parlé de la journée, les jours masculins, la journée féminin. Donc, maintenant, on va travailler la routine, la journée. Qu'est-ce qu'on fait pendant la journée? Et quand on va parler de notre journée, on utilise beaucoup de verbes qui sont finis par ER, conjugués au présent, comme nous avons vu maintenant. Donc, maintenant, je vais lire pour toi ma routine. Je vais utiliser les verbes qui sont finis par R. Tous les verbes seront au présent et seront conjugués dans la première personne do singulier, le je. Então, eu vou ler para vocês a minha rotina. Todos os verbos no presente, todos os verbos que terminam por ER e estarão na primeira pessoa do singular, je. Et l'exercice pour la maison, c'est que vous allez écrire votre routine. L'exercice pour la maison, c'est ça. Tu vas écrire ta routine. Qu'est-ce que tu fais pendant la journée? Pendant une journée ordinaire. Certo? Num dia, numa rotina comum. Então, vou começar pelo meu. Vou ler a primeira vez em francês. Faço a tradução. Acompanhe a leitura nos nossos perfis, no Instagram, no Facebook e na nossa página, para que vocês entendam melhor o que eu estou lendo. Vamos lá. Minha rotina. Ma routine. Je m'appelle Hogan. J'ai 35 ans. Je me lève tôt, à 6h30 ou 6h30 du matin. J'étudie à l'Université de Brasilia. J'étudie les cours de lettres français. J'arrive à 8h du matin à l'UNB. Je reste là-bas pendant 4 heures. Après, je prends mon déjeuner. Je mange toujours chez mon travail. Je travaille dans un magasin. Je travaille pendant 6 heures. À la fin de la journée, je retourne chez moi. Je prends le dîner et après je me couche. Je dors un peu tôt aussi. Parce que les jours suivants, toute la routine recommence. Muito animada a minha rotina, não é mesmo? Eu me chamo Hogan, eu tenho 35 anos, eu me acordo cedo, eu me levanto cedo, às 6h30 ou às 6h30 da manhã. Eu estudo na Universidade de Brasília e eu estudo o curso de letras francesas. Normalmente você vai dizer que você segue o curso, tá? Je suis
les cours de lettres français, mas eu queria utilizar um verbo que terminasse por ER, eu utilizei o verbo étudier. J'étudie les cours de lettres français, eu estudo o curso de letras francesas. Eu chego às 8 horas da manhã na UNB e eu fico lá durante 4 horas. Depois eu almoço. Je prends mon déjeuner, ok? Eu almoço. Je prends mon déjeuner. Eu como sempre no meu trabalho. Eu trabalho numa loja. Eu trabalho durante 6 horas. No fim da jornada, à la fin de la journée, je retourne chez moi. No fim da jornada, eu retorno para minha casa. Eu janto, je prends le dîner, eu janto e depois eu me deito. Eu durmo um pouco cedo, porque no dia seguinte toda a rotina recomeça. Bien, donc l'exercice de ce podcast, c'est ça. Tu vas écrire ta routine ordinaire. Tu vas écrire toutes les choses que tu fais pendant un jour. Bien, tu vas écrire toutes les choses que tu fais pendant un jour ordinaire, dans un jour régulier. À quelle heure tu te réveilles? À quelle heure tu te lèves? À quelle heure tu sors de ta maison? À quelle heure tu arrives dans le travail? Tu vas à l'école? Tu vas à l'université? À quelle heure tu arrives? À quelle heure tu sors de l'université? À quelle heure tu sors de ton travail? Qu'est-ce que tu fais dans ton travail? Ta routine, toutes les choses que vous faites, toutes les choses que tu fais dans un jour. Ok? Ça c'est l'exercice. N'oubliez pas de le faire parce que c'est très important. Não esqueça de fazer o exercício porque é muito importante. Reescute os episódios antigos porque vai ajudar você a fixar a matéria na sua memória. E até breve. A bientôt!